Então, pessoal, boa noite formal aí agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que nem eu sempre falo, quem estiver assistindo gravado aí, ó. Valeu, Marco Antônio, já fez Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem? Mônica, Eline, Ótimo, prazer ótimo. também aí. Rafael, galera, não sei se está com a Eline aí, se está Ângelo também junto aí, não, com vocês aí. E então, galera, a gente vem numa pegada forte aí, né? Desde o início do ano, a gente... Ô, Mônica aí também. A gente, né, vem trabalhando... Boa noite, Werner. Como tá? Bem? E a gente vem numa pegada forte. Em abril, a gente lançou o primeiro framework brasileiro de agilidade do negócio. Para quem não conhece, põe aí o, o site, por favor, né? E a gente tem mais de 70 pessoas já formadas, e agora a gente veio, né, nessa parte de geração de valor, né? A gente tem usado isso muito na veia mesmo, né? Alguns têm participado dessa pegada aí, né? De Irlane, Mônica, Fernando, aí sem falar da galera que está comigo montando essas coisas, Robin, Mário. E a gente tem praticado muito o que a gente fala o tempo todo, né? Porque senão, né, aquela velha história, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E hoje a ideia é mostrar a vocês como é que a gente muda o foco, né? Para a nossa gestão de projetos, programa, portfólio, gestão empresarial, de entrega para valor. A gente é suspeito para falar, né? Mas eu gostei muito do programa, da forma que a gente está fazendo, da forma que... Lembra que é o tempo todo que a gente pratica, entrega iterativa e incremental. Nesse momento aqui, ó, vocês vão receber 2 cursos para quem se inscrever no programa. Só tem um pronto. A gente já está lançando sem ter o outro pronto. O Rob fala, você é maluco. Não, mas vai chegar lá dia 19, vai estar pronto 19 de novembro. Então, a gente pratica na veia isso aí, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, ó, para a gente bater um papo aqui. Deixa eu botar minha tela aqui. Vocês estão vendo, provavelmente, a minha tela. Vocês estão vendo? Eu esqueci de descompartilhar o outro aqui. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo a minha tela do celular aqui? Estão ou não? Sim, joia. Beleza, então deixa eu pegar o outro. Então, nota o seguinte. Quais são os nossos desafios? O que a gente faz hoje? A gente, na nossa empresa, a gente tem lá, né, o nosso... Deixa eu trocar a cor aqui, peraí. Pronto. A gente tem o nosso propósito, né? A gente tem lá... Aí, com propósito, a gente cria lá a missão, né? O valor, a visão, perdão, a visão e os valores da nossa organização, não é? E esses são as pedras fundamentais. A gente precisa, né, fazer o nosso planejamento estratégico baseado nisso. E aí que começa a mudança do nosso foco. Como é que a gente faz isso? Estão vendo meus desenhos? Se por acaso sumir, vocês falam aí. Como é que a gente faz isso? A mudança de foco é essa aqui, ó. A gente tem que fazer focado no valor. Essa é a brincadeira que a gente vai mostrar aqui a vocês. Norberto, isso é óbvio. Não sei se é tão óbvio. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz de fora para dentro. A gente vai, primeiro, verificar, né, quais são os nossos clientes de valor. Né? Todo cliente tem valor, né, de mais valor, porque não adianta a gente também ser hipócrita. Né? O banco, para a gente que é pobre, né, não dá dinheiro nenhum, ele não dá muita coisa, não. Agora, se começar a aplicar lá, ele começa a dar um monte de coisa. A gente tem que também priorizar os nossos clientes, não é? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear os benefícios que a gente quer gerar para esse nosso cliente. E você vai mapear lá, por exemplo, eu quero, ele tem as dores dele lá, ele quer a plataforma de EAD. Ele quer também um custo menor.
E ele quer também aqui, ó, ele quer status. Né? Todo mundo quer status. Como é que a gente faz esse mapeamento? Isso aí é óbvio, a gente não está aqui para mostrar o que vocês veem todo dia. Vocês vêm lá, fazem. Como é que você faz esse mapeamento aqui? Eu fazia persona, mapa de empatia, né? Mapa de empatia, jornada do usuário lá, e aí você monta o seu MVP. Não é assim que você faz? Então, você pode usar várias técnicas, o Lean Inception, Design Sprint, a jornada do usuário, e você mapeou os benefícios do seu cliente, não é? Então, os seus principais clientes, vocês falaram como a gente gera mais benefício. Então, a importância é que isso venha de fora para dentro. A gente tem que parar com esse negócio de pensar de dentro para fora. A gente tem que pensar de fora para dentro. Só que a gente quer gerar valor para o nosso cliente, mas tem uma carinha aqui que a gente também quer gerar valor para a organização. Não é? Então, a gente também vai mapear os benefícios da nossa organização. Então, quais são os benefícios? Ah, sei lá, eu quero aumentar o faturamento, eu quero aumentar a lucratividade, eu quero reduzir turnover, reduzir custo operacional, o turnover, tá? Como é que a gente mapeia isso aqui? Uma das técnicas que a gente usa, que a gente gosta muito, e está no nosso Business Agility Management, é o conceito de OKR. Né? Então, os benefícios organizacionais, eles estão mapeados ali, né? Nos objetivos da organização e nos resultados para alcançar aquele objetivo. Então, primeira coisa importante que a gente começa a fazer esse mapeamento logo no planejamento estratégico, tá? Como é que a gente vai gerar benefícios para os nossos clientes externos e internos? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um link entre isso aqui, tá bom? Um link. Ok? Então, esse é o nosso primeiro problema, porque a gente não tem isso mapeado. Você sabe os benefícios para a organização, geralmente a gente sabe, mas a gente sabe os benefícios que a gente quer gerar para o nosso cliente? Então, isso é uma coisa. E aí, o que a gente faz na hora que a gente quer trabalhar a questão de... Deixa eu tirar aqui, peraí. A questão dos benefícios, né? Então, na hora que a gente faz a questão dos benefícios, que é isso um pouquinho que a gente vai mostrar hoje, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear o quê? Os fluxos, e o Robin vai falar mais do que isso do que eu, os fluxos de valor que a gente chama operacional, ou seja, que o Robin vai falar com vocês, que é desde o momento que o cliente faz uma solicitação até a hora que ele recebe o produto. Então, o Robin vai falar da pizza, ele adora lá a pizzaria, a gente vai ficar com fome. Então, ali é um fluxo de valor operacional. E a gente tem que mapear os fluxos de valor de desenvolvimento. Ok? De desenvolvimento. O que é isso? Desenvolver novos produtos e serviços para o nosso cliente ou melhorar os produtos e serviços existentes. Aqui, ó, a gente está falando de projetos, a gente está falando de programas e a gente está falando de portfólio, tá? Então, o nosso webinar aqui hoje é para mostrar para vocês um pouco dessa brincadeira aqui, né, que a gente... Vou ver compartilhamento aqui, para mostrar a vocês um pouco dessa brincadeira que a gente está falando aqui. Isso não é trivial, não é fácil. A gente precisa saber. É complexo? Não é complexo. Mas não, é trivial? Não é. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ó. E aí, a gente começa a discutir uma série de pontos aí e vai evoluindo nessa conversa com vocês. Primeiro, o que é valor na visão do cliente? Né? Então, é algo que o cliente deseja, né, e que ele possa perceber que ele obteve. Né? Então, e é diferente quando a gente faz benefício para a empresa, qual é a boa prática? A gente mensurar isso. Né? A gente vai colocar, eu quero aumentar o faturamento, quanto? Em quanto tempo? Faz aqueles benefícios smart, né? Mas quando é com o cliente, é muito difícil, às vezes, de mensurar. Eu quero
me sentir bem, entendeu? Então, o cara que entra lá na Starbucks, ele gosta do ambiente, né? Então, eu quero status, eu quero ser reconhecido como né, quero ter curso online, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, mas eu digo que tem, entendeu? Então, e mais ainda, né? O que a gente precisa aqui? A gente precisa garantir, né, que o cliente esteja disposto. Opa, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Que o cliente esteja disposto a pagar, né, por aquilo que a gente está fazendo. Porque senão, se você falar, não, eu quero benefício, mas quanto é? Meu produto vai aumentar tanto preço, eu não quero pagar para isso. E uma outra coisa que a gente fala bastante aí é agregar valor, né? Então, o que é agregar valor? Adicionar algo ao seu produto, serviço ou solução que seja desejado e possa ser percebido como benefício pelo seu cliente. Tem algumas coisas que a gente faz que acaba causando um desbenefit, né? Uma desvantagem. Ao invés do cliente achar que aquilo é bom para ele, ele pode achar que é ruim. Tá? Então, essa é a brincadeira. Deixa eu apagar esse carinha aí. E... Cadê? Vou apagar aí o... Aqui não apagou. Então, o que é valor por... Opa, o que é valor para o negócio? Né? Quando a gente fala de valor para o negócio, muda um pouquinho. A gente está falando, né? Aí a gente precisa fazer essa equação aqui. Né? Aqui eu adaptei um pouco da Axelos e do PMI, mas se pegar os vários autores... Gente, o grande fenômeno aí de falar de valor é Philip Kotler, né? Então, ele é o grande mestre aí dessa brincadeira. Professor Kais, que prazer e honra ter o senhor aqui também. O senhor não. Você aqui com a gente. Muito obrigado aí pela presença. Então, quando a gente fala de valor do negócio, a gente pega os benefícios ou os custos dos recursos que eu vou utilizar para fazer esse benefício ou o esforço utilizado. Mas o benefício tem que ser maior que o custo, né? Tem que ser, não. Você pode querer até tomar um prejuízo ali e mais para frente ganhar alguma coisa, mas 99,9% das vezes você não vai fazer nada que o custo seja maior que o teu benefício, né? Então, essa é a brincadeira aqui. E vou dar 2 exemplos para vocês. Olha como é que muda o resultado da nossa empresa. O que é um fluxo de valor? Né? O Robert vai detalhar isso, mas ele vai desde a solicitação, e aí eu vou definir o produto, vou construir o produto, vou testar o produto ou comissionar e vou liberar. Imagina que eu faça isso numa única vez. Então, o cliente teve essa entrega no final e eu começo a gerar valor depois do 4º mês, tá vendo? E aí, esse é meu lead time. O que é o lead time? Desde o tempo que o cliente solicitou o produto até o tempo que ele recebeu. E quando a gente fala de valor, quando a gente fala de mentalidade ágil, quando a gente fala de mentalidade lean, a gente está falando exatamente de reduzir, entre outras coisas, de reduzir esse lead time. O cliente quer sempre mais rápido, claro, mantendo a qualidade e mantendo os benefícios que ele espera, tá? E fica nesse fluxo, né? Nova solicitação e vai construindo. Nesse período aqui, por exemplo, eu posso ter gasto 200 mil e eu só vou começar a ter receita depois que entreguei o produto, né? Para o cliente. Estou falando no cliente. Claro, a gente pode ter feito entregas parciais e ter cobrado, mas o cliente ele pode ter te pago 200 mil e recebeu 0. Se é um produto ou um serviço seu, tu também pode ter gasto 200 mil e colocou 0. Por isso que a gente lança no meio, não tem jeito, cara. E a gente não lança produto ruim no meio, a gente está lançando aqui, o curso de Viamão ainda não está pronto. Mas a gente já está lançando, a gente já vai captar recursos, gera valor para vocês e já começa a gerar valor para a gente. Agora, se a gente trabalhar, quando é possível, nem sempre dá para fazer isso, né? Quando a gente consegue fazer de forma iterativa e incremental, o que a gente faz? A gente começa a fazer entregas menores, nesse aqui eu coloquei mês a mês, e já começo a fazer entrega e valor. Aqui é um ciclo típico do Scrum. Então, aqui eu já gerei valor, é que nem a gente aqui, a gente já gerou valor para vocês e está gerando valor para a gente também. Então, a gente tem um lead time 1 de N, vão ter vários lead times aqui. E vou gerando valor para o cliente o tempo todo. Então, aqui eu gerei valor, acrescentei valor, né? Estou incrementando, até eu ter a entrega final, que aí é que o cliente queria o totalzão lá.
E aí a mesma coisa, né? E volta para aí. Nesse caso aqui, olha a diferença. O meu cliente pode ter um investimento no período de 200 mil e pode ter ganho 220 mil, porque ele já começou a gerar valor. Eu já fiz entregas que geram valor para ele. O que é o benefício dele aqui? Pode ser uma plataforma de vendas, que ele já pode estar começando a vender. Pode ser uma redução de custo para ele lá, algum projeto na fábrica dele lá, que a gente trocou equipamento, botou inteligência artificial, indústria 4.0. Então, a gente já começa a gerar valor ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, né, que aqui, na verdade, é a falta de foco na geração do valor. Imagina o seguinte, eu sou uma fábrica, vai aparecer o cenário aqui embaixo, deixa eu só parar aqui. Eu sou uma fábrica de roupas de malha e tenho os meus projetos aqui, estão na linha do tempo também, tá vendo? Só que aí, meados de março lá, início de março, surgiu a pandemia. E aí a gente captou valor. A gente também precisa responder rápido às mudanças, né? Então, pandemia, cenário da fábrica de roupa, eles viram oportunidade, fazer as máscaras e vender para o governo, para a sociedade. Então, ele estimou que vai fazer o setup da fábrica em 20 dias, vai começar a fabricar até 1º de abril, era mentira, né? Dia Nacional da Mentira, e ele tem uma receita prevista de 50 milhões. Só que o time técnico dele, a galera lá do tático e do operacional, a galera de projeto, programa e portfólio, o que eles botaram? Um novo projeto lá e fizeram a previsão para dia 1º de abril, só que entregaram apenas dia 20 de abril. E aí, com isso, olha o que aconteceu no valor dele. Não, primeiro, né? Motivo, não quis interromper um projeto de baixa prioridade com receita de 200 mil. Olha quanto ele perdeu de receita, 5 milhões. Porque tem outra coisa importante que a gente precisa falar aqui. E quem usa, por exemplo, essa técnica aqui, ó, de WSJF, né, para priorizar projetos, sabe que o valor deprecia ao longo do tempo. Então, se eu, cada dia que eu perco aqui, ó, da previsão até para cá, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter novos concorrentes, né? Eu vou ter aqui novos concorrentes, e eu vou ter aqui redução do preço. E é assim mesmo, não é? O governo não estava... Minha letra está horrível ali, né? Está horrível minha letra ali, mas deu para ler ali, né? Novos concorrentes e redução de preço, tá bom? É isso que eu quis dizer ali. Perdoe-me, gente, perdoe-me por esse pecador aqui, mas... E é verdade, né? Cada dia que passa, tinha mais gente gerando máscara e o preço vai baixando. Então, o valor também, ele deprecia ao longo do tempo. Não é à toa que o WSJF, um dos fatores que ele coloca é esse projeto ou esse valor que ia ser gerado, ele vai diminuindo ao longo do tempo. O que ele diminui? Os clientes podem desistir de comprar em você, eles podem optar por uma nova solução, que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei, né? Podem surgir novos produtos na frente do seu e vai por aí afora. Então, essa é a brincadeira. Por isso que o foco tem que ser o tempo todo de valor. Deixa eu só limpar aqui a bagunça que eu fiz com a letra maravilhosa, tá? E aí, nota o seguinte, eu vou falar um conceito aqui, depois vai aparecer outro. A gente, por default, né, a maioria da galera tem por default fazer sorteio A gente tem o nosso programa de geração de valor, eu vou falar no final, ele começa dia 19 e a gente, né, geralmente o pessoal sorteia, a gente lança desafios, tá bom? E a gente vai ter 3 desafios aqui que quem acertar está com a vaga garantida no nosso programa aqui, tá bom? Essa primeira coisa é a agilidade do negócio. O que é a agilidade do negócio? Rapidinho, que já estou entrando no horário do Robin aí. Agilidade do negócio é a capacidade da nossa empresa de adaptar rapidamente as mudanças de mercado, de adaptar rapidamente os nossos produtos e serviços às novas demandas, né? Ou o que o cliente quer agora, que é diferente do que ele queria. Foi assim que a FGV fez. Aqui eu estou tendo o prazer de ter o Cais aqui, talvez, não sei se é o Ângelo que está com a Eline, eu e a Eline mesmo, mas prazer de ter alguns coordenadores nossos da FGV aí.
Mas a FGV foi um caso que respondeu muito rápido, né? Vamos fazer aula no Zoom, vamos botar a turma de MBA Live, entre outras empresas aí, tá? Então vai aí o primeiro desafio para eu passar a bola para o Robin aí, tá? Como é que vai funcionar para ganhar? Quem já foi comigo sabe como é que, quem já fez os nossos outros webinars sabe como é que funciona. É o primeiro que escrever no chat, tá bom? Então prepare o chat aí. Primeiro que escrever no chat. Não escreve na tela, não. Já tem gente querendo escrever na tela. Escreve no bate-papo aí, tá? No chatzinho. A pergunta é, essa frase aqui, ó, quem sabe me responder o que é antifragilidade? É fácil. Agora depende da velocidade. Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui. O que é essa palavra? Antifragilidade. Rafael Costa é um termo utilizado para demonstrar quanto seus investimentos são resistentes à mudança de mercado. É isso, Rafael? Abre o microfone e explana um pouquinho sobre isso aí. Rafael, pode abrir o microfone aí e responder? Tá aí, Rafael? Espera um minuto que eu estou com um problema no micro. Não, beleza. O Marco Antônio botou resistência à mudança. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Se tu conseguir falar, ótimo, Rafael. Se não, só queria que você explanasse um pouquinho mais. Tá me ouvindo? Tô Alô? te ouvindo. Tô te ouvindo. Oi, desculpa, gente. Eu tive que trocar aqui, que eu tô com o microfone do telefone, não tá funcionando muito bem. Então, o termo de antifragilidade que eu conheço, ele é muito utilizado, pelo menos na parte de investimento, assim. Eu, pelo menos, conheço ele bastante da parte de investimento, que é mais uma coisa de como você conseguir abraçar o caos, abraçar as mudanças, e como você conseguir fazer com que seus investimentos... E quando eu falo investimento, não quer dizer só capital, mas de um termo mais amplo, como, por exemplo, o teu próprio portfólio de projetos, como ele consegue se propagar num mundo extremamente volátil, onde as mudanças são extremamente constantes. É mais ou menos isso que eu conheço. Excelente, cara. Parabéns. Qual é a ideia? A gente fala muito de resiliência, né? Que é a gente aceitar as mudanças. Só que agora as empresas esperam mais do que isso, né? As empresas esperam pessoas que são capazes, nesse ambiente caótico, que nem o Rafael colocou bem, de ainda tirar ter vantagem competitiva nesse ambiente. A gente viu empresas crescendo 10 vezes, né? O Zoom foi um exemplo disso, né? A gente viu o Mercado Livre sendo a empresa mais valorizada da América Latina. Acho que a Vale reassumiu, se eu não me engano, né? Mas enfim. Então, antifragilidade é isso. E um videozinho que eu gosto de mostrar é 10 segundos. Presta atenção, senão vocês perdem. Então, note, isso que é antirresiliência, né? A cascavel chifruda, o nome dessa cobra é cascavel chifruda, vê se pode. Ela consegue tirar vantagem competitiva no ambiente caótico, no meio de um deserto, né? Então, é o sinônimo. Rafael, o pessoal vai pegar seus dados aí para depois te passar informações do programa, tá bom? Robin, você quer assumir aí o controle da apresentação? Melhor, né? Perfeito, melhor. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu já estou com o controle. Ok. Entrou aí a tela nova? Sim. Beleza. Então, antes da gente começar a falar, deixa eu fazer uns desenhozinhos, que eu adoro fazer desenho. E para isso eu vou compartilhar aqui meu quadro branco. Então vamos lá, gente. Primeiro, boa noite. Caso, obrigado aí pela sua visita, Eline também. Vocês são amigos aí. Marco Antônio Guerreiro. Pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão de processos, para a gente ter pelo menos uma ideia básica do que vem a ser isso, para a gente poder extrapolar isso e entender um pouquinho melhor como é que é a abrangência dessa questão toda.
Primeiro eu vou falar com vocês aqui sobre um fluxo de processos normal. Então, eu tenho um processo A que entrega para um processo B, que entrega para um processo C, e C em relação a B, ele é cliente, A em relação a B é fornecedor. Só que o processo B, ele é cliente de A e ele é fornecedor de C. É esse conceito de cliente e fornecedor que eu queria que estivesse atento para a gente. Porque quando a gente fala a palavra cliente, a gente entende muito que cliente é aquele cara que paga, né? E eu queria transformar esse conceito naquela pessoa que recebe. Então, se eu estou recebendo algo de alguém, naquele momento eu sou cliente, tudo bem? E aquilo que eu estou recebendo, para mim, pode ser algo de valor, não necessariamente monetário, pode ser algo de valor emocional, por exemplo. Até aí, tudo tranquilo? E quem tiver que fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida ou questionamento, é só abrir o microfone e falar junto comigo, não tem problema nenhum. Então, como não poderia deixar de ser, né, já são 7h30, eu queria falar aqui de uma pizzaria, só para a gente entender esse conceito, né? Então, ninguém tem dúvida mais do que é uma pizzaria, então a gente vai se ater ao contexto do nosso exemplo, que é o conceito que eu quero abordar com vocês. Então, vamos supor que eu estou escrevendo em azul, vou escrever em pretinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma pizzaria aqui. Então, aqui está o desenho de uma pizzaria, ok? E uma pizzaria faz o quê, gente? Pizza. Pizza. O Norberto agora vai morrer de inveja, porque a minha letra é muito melhor do que a dele. Então, eu tenho um camarada aqui desse lado, que é o cara que está encomendando aquela pizza. Que, no meu conceito, esse cara, para mim, é o meu rei, né? É o meu cliente. Né? Ele tem um atrativo muito importante para o meu negócio. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele tem um atrativo muito importante para o meu negócio, que é ele que paga, ele que injeta dinheiro na minha empresa. Tudo bem? Essa pizzaria, normalmente, entra com alguns ingredientes aqui para poder fazer essa transformação na pizza. E o meu cliente liga. Né? Então, o meu cliente, a partir do momento que ele liga para a minha pizzaria, o que ele quer como resultado é essa pizza daqui. Tudo bem? E assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a sua pizzaria de preferência. E eu acho que a grande maioria nunca foi lá e entrou lá na cozinha para ver como é que é. Né? Talvez graças a Deus, né? Mas a gente reza para ter alguém que faça esse papel, algum órgão regulador que vá lá e fiscalize aquilo. Então, o nosso olhar é sobre a saída da pizzaria, que para a gente, aquilo que sai da pizzaria, para a gente é um resultado, é o resultado que eu estou esperando. Então, isso aqui é um resultado. E eu gostaria que esse resultado que eu estou esperando fosse um resultado de valor. A pergunta aqui é, esse resultado de valor é um valor para a pizzaria ou para mim, cliente que estou pedindo a pizza? Para mim, né? Certo, gente? É um valor para a gente. Legal. Supondo que é uma pizzaria muito grande, é muito comum em qualquer empresa que existam silos, né? Então, eu tenho um silo lá dentro da minha empresa. Na verdade, eu tenho vários silos dentro da minha empresa. Porque quando, por exemplo, a minha empresa, a pizzaria, está querendo crescer, ela vai pedir lá para o RH fazer a contratação de um novo pizzaiolo, de um novo atendente, né? Quando alguém passa mal por causa da pizza que consumiu, que eu espero que a nossa pizzaria não aconteça isso, mas ele vai lançar a mão lá do departamento jurídico. Quando a pizza está indo lá para a casa de vocês, antes da pizza sair da pizzaria, passa lá pelo setor de embalagem e assim por diante. Então, é muito comum dentro das empresas que elas tenham departamentos que funcionam como silos dentro da empresa. E é muito comum que esses departamentos otimizem os seus próprios processos. É normal, é válido e a gente deseja isso. O único problema é que quando eu estou otimizando os processos de cada departamento, eu estou pensando em processos internos de um determinado departamento, que não necessariamente está construindo para a empresa como um todo. Então, nesse contexto da minha pizzaria, é comum que, a partir do momento que o meu cliente pediu, né, ele fez a solicitação lá, gerou essa demanda, dispare um processo cross dentro da minha empresa que passe por diversos departamentos até a entrega efetiva da pizza. Esse é o contexto normal. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilão? Legal. Então, vamos supor que na minha pizzaria eu tenho aqui um processo que depois executa outro processo, que aí vai lá para o estoque, que aí vai fazer não sei o quê, aí vai para a cozinha
pegar a massa, que passa pelo não sei aonde, até que passa aqui na embalagem e vai ali para a área do entrega. Vai chegar a pizza na minha mão. O que o Norberto acabou de falar sobre a questão do lead time é qual é o tempo entre eu pedir a pizza e a pizza chegar na minha mão, porque é isso que interessa para mim enquanto cliente, tá certo? A mesma coisa acontece quando eu levo meu carro na oficina. Se eu deixo meu carro na oficina e 3 semanas depois ele me entrega, para mim o lead time é de 3 semanas. Se eu fosse entrar na oficina e ficasse olhando, pode ser até que meu carro ficasse parado nas 2 primeiras semanas, depois alguém pegou e resolveu o problema em 1 semana. Mesmo tendo resolvido o problema em 1 semana, o carro só me foi entregue em 3. Então, é esse tal de lead time que tem um poder muito grande sobre a minha percepção do que eu estou recebendo. Até aí foi? Tranquilão, gente? Beleza. Bom, olhando para esse cliente que está aqui, que está com dinheiro no bolso e vai gastar com a gente, eu preciso satisfazê-lo, porque a minha pizzaria vai funcionar quanto mais dinheiro entrar. E para poder entrar dinheiro na minha pizzaria, eu preciso, de alguma forma, conquistar esse cliente. Uma forma muito importante de conquistar esse cliente é entender o que é valor para esse cara, o que ele está esperando receber, até que ponto ele está esperando pagar por aquilo que ele vai receber. E aí fazer os meus processos internos de tal forma que eu consiga atendê-lo. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar em alguns requisitos, em alguns valores que esse cara tem. A gente está pedindo pizza aí num domingo à tarde, o pessoal quer bater um papo, jogar um carteado, tomar uma cervejinha e vai pedir pizza. Você quer que a sua pizza chegue como? Diz aí uma coisa que você gostaria. Quer que a pizza chegue como? Ajuda. Rápido. Quente, Opa, né? Isso. Então, vamos pegar somente esses dois, quente Quente e rápida. e rápido. Legal. Reparem que não é só isso que me interessa. Eu quero que ela chegue do sabor que eu pedi, eu quero que ela chegue inteira, tá certo? Agora, qual vai ser o benefício esperado com isso? Eu quero que ela sacie minha fome, né? E aquele meu desejo de comer pizza, né? Tá certo? Mas repara que eu quero que ela chegue rápido e quente. Tem algumas coisas que a gente já acha que é default, não preciso nem falar, né? Levei meu carro na oficina, eu quero que ele saia com qualidade. Isso a gente nem discute. A gente negocia preço e prazo com o mecânico. Mas a qualidade a gente não discute, a gente já sabe que é a maior qualidade, né? Nem sempre acontece isso. Bom, então, analisando aqui nossos processos, repara que eu posso pegar, por exemplo, o nosso famoso ciclo lá do PDCA e aplicar o processo de melhoria contínua em cada um desses processinhos aqui e economizar 2 minutos. Se eu economizar 2 minutos de 10 processos, já economizei 20 minutos. Olha que legal. Né? Já economizei 20 minutos. Mas, para a minha pizza chegar rápido, qual deve ser o processo que eu tenho que olhar com mais cuidado? Quem já fez curso comigo já sabe essa resposta. Qual o processo que eu tenho que olhar com mais cuidado para garantir que a pizza vai chegar rápido na mão do cliente? Um de cada vez, gente. Só falar todo mundo junto, não, que a gente não está conseguindo escutar, hein? Ajuda? Todos. Para chegar na mão do cliente. A entrega. A A entrega, né? A logística aí. Isso. Então, eu vou olhar aqui para esse delivery aqui, para minha entrega, para esse processo, para, de alguma forma, atender a essa necessidade aqui do rápido. E a minha entrega pode ser feita por moto, né? Motoboy, pode ser a pé, pode ser de skate, pode ser de patins, pode ser por drone. Mas tudo isso que eu falei não chega naquela cidade ribeirinha lá do Amazonas. Tá? Podia ser barco também. Mas qual seria o melhor deles? O que realmente seria fantástico? Teletransporte. Show? Aí alguém fala assim, pô, mas teletransporte não dá, né, chefe? Olha, já existe há 15 anos. Só não está teletransportando pizza ainda. Mas a sua empresa está disposta a investir nessa pesquisa para colocar o teletransporte como uma forma de entrega e seria pioneira em todo o Brasil, quiçá no mundo? Não, não quero isso não, porque aí eu vou ter que investir muito. O valor que eu vou receber como retorno vai ser muito pouco. Então, de repente, eu vou descartar esse contexto, mas eu posso pensar em outros contextos para poder agregar aquele valor, chegar rápido na mão daquele meu cliente. Isso é tão importante que algumas pizzarias falam assim, se eu não entregar em 28 minutos, você não paga a pizza. Aí tem gente que, né,
pega e vai para um outro estado e pede a pizza. Não, também não vale isso. Eu tenho que definir qual é a condição de contorno. Tudo bem? Vamos olhar aqui. Agora, para atender esse quente, eu quero que a pizza chegue quente. O que eu preciso fazer? Em qual processo da minha pizzaria eu tenho que olhar para garantir que a pizza chegue quente na mão do cliente? O forno para embalagem. A embalagem. Claro que eu preciso ter um forno bacana, né? Se a minha entrega é rápida, já vai, de alguma forma, ajudar para chegar quente, mas a embalagem é fundamental, né? Então, eu poderia ter papelão, isopor, amianto, bota em banho-maria, bota um forno lá dentro da moto do cara. Eu tenho que dar meu jeito, mas eu tenho que garantir que ela chegue numa temperatura adequada para aquele cliente. Bom, o que eu queria dizer com isso aqui, gente, é que, repara, os meus processos internos, eles estão sendo definidos para atender às necessidades do meu cliente. E é assim que a gente deveria fazer em todo o contexto. Eu posso estar falando aqui de um departamento, posso estar falando de uma organização, ok? Se eu não entender o que é valor para o meu cliente, se eu não buscar atender esse valor, provavelmente eu não vou cativar, não vou conquistar, nem fidelizar os meus clientes. Está clara essa ideia daí, gente? Até aí foi? Bom, quando eu descubro tudo aquilo que o meu cliente quer e o que eu preciso fazer para atendê-lo, eu consigo saber realmente qual é o fluxo de processo que eu tenho que ter aqui para poder fazer esse atendimento. E eu vou saber realmente quais são as entradas que eu necessito, vou poder descobrir quais são os equipamentos e qual é a mão de obra necessária para fazer aquilo, ou seja, eu estou falando aqui de skill, perfil, tá certo? E eu preciso saber quais são as regras às quais a minha empresa está submetida, qual é o órgão regulador, as receitas, né? As exigências do dono da pizzaria. Então, aqui eu tenho um cara também que ele precisa ser reconhecido porque o sponsor ou o dono da pizzaria, ele também tem as necessidades dele. Como qualquer projeto, se a gente descobre quais são os requisitos do projeto e atende somente aqueles, sem atender as necessidades do dono ou do sponsor, o seu projeto não vai para frente. Está claro isso, gente? É natural para todo mundo? Então, eu preciso entender quem são meus stakeholders para que eu possa descobrir quais são os seus requisitos ou seus valores para que eu possa olhar para dentro do meu processo e definir um processo adequado àquilo. Até aí, tudo bem? Legal? Muito bom. Então, por enquanto, eu já tenho aqui o cliente desse lado, eu tenho o sponsor desse lado daqui. Então, qual é normalmente o balanço que a empresa faz? Ela descobre o que é valor para o cliente, descobre como ela tem que produzir esse valor e verifica se o custo que ela está tendo aqui vai ser compensado por aquilo que vai entrar. Basicamente, é uma conta simples, né? Então, se eu estou falando aqui de um SLA muito apertado, de um acordo de nível de serviço muito apertado, pode ser que eu tenha que ter um investimento maior. Se meu acordo de nível de serviço é mais brando, o meu investimento pode ser menor. Até aí, tudo bem? Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que não são apenas esses dois valores que a gente tem que olhar na nossa organização. Por quê? Eu aqui desse lado, eu tenho um camarada que para mim também é muito importante, porque o cara que me traz o queijo, o fermento, o leite, a farinha, né? Ou seja, os meus fornecedores, eu dependo deles para produzir valor para o meu cliente. Só que eles não estão ali à toa. Eu também preciso entender quais são as suas necessidades. E se eu quero fidelizar os meus fornecedores, para não ter surpresas, eu preciso entender também o que é valor para ele e adequar o meu processo inteiro para atender ao que é valor para cada um dos stakeholders. Está claro isso? Vamos dar um exemplo típico em projeto. Em projeto é comum de obra, por exemplo, a gente contrata um terceiro para pintar e ele acabou de pintar. Enquanto ele está pintando, ele é o fornecedor. Ele acabou de pintar, ele está esperando o quê? Está esperando receber. Naquele momento, ele passou a fazer o papel de cliente, ele está querendo receber, ok? E ele fala para mim assim, poxa, Robin, não estou conseguindo receber da sua empresa. E eu posso falar assim, se vira, meu camarada, contas a pagar e a receber o terceiro corredor à direita. Você acha que você está fazendo um bom relacionamento com esse cara? Acho que não, né? Mas você pode botar um pouquinho do seu tempo para ir com ele e tentar resolver o problema. Mesmo que você não resolva, você está estabelecendo uma relação, normalmente uma relação de confiança. E é isso que as pessoas, às vezes, no mundo empresarial não percebem, que a empresa PJ, ela não existe, ela não come, não dorme, não faz nada. Mas as pessoas que estão dentro dela e ao entorno dela que produzem isso. Tudo bem?
Bom, então já mostrei para vocês 4 pessoas que estão no nosso contexto que merecem ser olhadas com carinho. Tem uma quarta pessoa. Porque quando eu falei aqui de mão de obra, perfil, eu estou me referindo à sua equipe, que é quem está arregaçando a manga, botando a mão na massa para produzir aquilo. Ok? E quando o pizzaiolo da sua pizzaria de preferência se muda, você percebe que mudou o pizzaiolo. É igual padaria. Você vai lá comprar o seu pão da manhã e você come o pão, esse pão está diferente. Padeiro mudou? Mudou. Você percebe isso. Tudo bem? Então, assim, eu estou mostrando que para a gente poder ter sucesso no mundo empresarial, não basta olhar o que é valor para a sua organização. Você precisa olhar o que é valor para os stakeholders que estão no entorno e buscar maximizar esse fluxo de valor, levando em consideração todas essas necessidades. Ficou claro isso aí, gente? Esse meu papo de processo aqui daria umas 10 horas de bate-papo só nesse desenho aqui. Vamos encerrar por aqui, que o nosso tempo hoje é curto. Alguma pergunta até aí, gente? Tá tranquilo? Não, basicamente é o conceito que vem lá do Porter de cadeia de valor, e você ter um roadmap de processo para poder ajustar, né? Em todos os stakeholders, essa relação cliente interno e ou externo e a geração e percepção de valor de cada um. Relação expectativa, né, e percepção. Exatamente isso. Exatamente isso. E então, assim, a gente poderia começar a explorar aqui alguns outros conceitos que são interessantes. Por exemplo, quando é que esse processo começa, hein, gente? Isso é uma coisa importante. Quando é que começa o processo? Quando é que esse processo começa? É quando o cara liga para a pizzaria, é quando a mulher atende, é quando ela tira o pedido ou quando ela verifica se dá para atender aquela pizza? Quando o cara tem vontade de comer a pizza de noite, então, em casa, no domingão, né? Eu, paulista aqui, paulistano, né? Mas repara que, por enquanto, o fato de você ter vontade de comer a pizza, você ainda não disparou a pizza naquela pizzaria, porque você pode pedir em qualquer pizzaria. Claro, mas envolvendo a hora você... que eu entro em contato pelo site ou pelo telefone, etc. Robin, quando você entra em contato... Isso não é tanta brincadeira não, Marcão, porque se você considera que o processo começa a partir do seu desejo de querer uma pizza, claro, e a empresa percebe isso, ela pode começar a te provocar no domingo de tarde, já lembrar da pizza, desconto, lembrar da pizza, alguma coisa nesse sentido. É isso aí, Guilherme, é isso aí. E é isso que vem acontecendo. Isso que eu o queria marketing falar. está poderoso nisso. Rob, talvez o Werner queira falar alguma coisa, que ele desativou o som dele aí. Pode falar. Sim, acho falado ótimo a conversa até agora, só para tentar sintetizar em 2 aspectos que eu acho importante enfatizar. Primeira coisa, o Norberto falou muito do cliente. Então, o Robin expandiu isso com o termo stakeholders. Isso acho super importante para o todo, quando se fala de value-based management, o valor basic management. Desculpe, não decorei ainda o nome do programa. Porque, na realidade, são 5 stakeholders, começando pelos colaboradores, cliente, fornecedor parceiro, a comunidade, sob o aspecto de responsabilidade social e ambiental, e o investidor, que pode ser o próprio dono ou um terceiro. Então, a primeira coisa, acho importante trabalhar com o aspecto de 5, quando se fala de stakeholders. E outra coisa, viu, Robin? Você falou muito de processo, mas o processo, quando se falou de cliente, já jogou isso no cliente externo. Uma sugestão. O termo de processo, fornecedor, cliente, se aplica do mesmo jeito como o processo interno, ou seja, o pessoal sempre acha, não, o cliente é coisa do comercial, não é. Existe o cliente interno, né? Por exemplo, o cliente interno da produção é quem? É o próprio comercial. O cliente interno do comercial é financeiro. E assim, então, são 2 colocações que surgiu a agregar a apresentação de vocês, que acho que vai valorizar, expandindo um pouco a visão do todo. Perfeito. Deixa eu só comentar 2 coisas, né, Robin? Uma é que, quando a gente fala da jornada do cliente, né, é o que vocês falaram, que é convencer o cliente a fazer a escolha por você, né? Então, começa antes do pedido lá de compra. E Werner, excelente. O Kotler coloca esse conjunto, né? Ele coloca, você tem que olhar o teu cliente, o teu acionista, né? A sociedade
e o governo. O Kotler trabalha muito com esses 4, e você ainda expandiu mais ainda, né? Com o fornecedor e os demais stakeholders. Excelente. Deixa eu ser chato neste momento. Existe dentro desses 5 uma sequência ainda. Muita gente fala só do shareholder, investidor. Mas esquece o stakeholder. Por isso eu gostei que o Robin trabalhou com stakeholder. Porque agora tem uma sequência. Primeira coisa, você tem que pensar, antes de todos, no seu colaborador. O colaborador trabalhando direito, ele atende o cliente. Cliente comprando, você vai ter o fornecedor para atender. Tudo isso já voltado para a comunidade. Se esses 4 trabalham bem, aí uma consequência lógica, você vai ter investidor, o stakeholder. Ele não vai no início, ele é resultado do funcionamento dos stakeholders nessa sequência. É uma sugestão que quero deixar registrado, partindo dessa colocação que vocês pegaram muito bem. Stakeholder, processo stakeholder, o tempo todo. Muito legal. Legal. Então, deixa eu só, assim, consolidar que isso que você falou, Werner, ele está aqui em cima na minha figurinha quando eu explorei o primeiro pedaço. Ó. Então, um processo ele é cliente e fornecedor. Isso pode ser tanto interno quanto externo. Então, na minha cadeia aqui dentro, o meu processo 2, ele é fornecedor do processo 3, que é cliente do processo 2. Então, é esse conceito de processo que eu tinha passado. E nesse desenho, eu quis mostrar apenas esses 4 tipos, mas repara, quando eu estou aqui do lado direito falando de cliente, do lado de cá tem um monte de gente, né? Eu poderia estar falando do usuário, poderia estar falando da sociedade, né? E aí entra todo o contexto socioambiental. Quando eu estou falando aqui em cima do sponsor, eu posso estar falando do dono, posso estar falando dos investidores, do shareholder. Quando eu estou falando aqui embaixo da mão de obra, do próprio pizzaiolo, eu posso estar falando também das minhas parcerias, né? São aquelas empresas que eu contrato, mas que faz parte do meu contexto, do meu minimundo. Então, assim, esse modelo macro aqui que eu estou desenhando, tem papo aqui para 200 horas de bate-papo em cima disso. Vou dar uma pincelada aqui, por exemplo. O meu cliente vai trazer dinheiro para a minha empresa, mas quando eu estou criando uma empresa, é claro que eu penso em fazer uma empresa que me traga dinheiro. Mas para trazer dinheiro, eu posso trazer talco da Bolívia, por exemplo, né? Mas não é isso que eu quero trazer dinheiro com uma coisa que eu gosto de fazer, que é normalmente o que a gente pensa. Mas quem é que coloca dinheiro na empresa? Quem traz dinheiro para a minha empresa é o cliente. É o cliente que bota o dinheiro lá dentro. Como é que eu fidelizo o meu cliente? Eu fidelizo o meu cliente se eu tiver na minha empresa processos que garantam a realização do valor que ele deseja. Então, eu preciso entender a necessidade dele. E como é que eu garanto que esses processos vão ser bem realizados? Se eu tiver pessoas treinadas e capacitadas, né? Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu acabei de desenhar aqui as 4 dimensões do BSC, que também foi criado, o Kaplan e Norton criou a partir dessa ideia de processos aqui. Okay? Então, quando foi lá atrás, quando foi defendido, né, organização por processo ao invés de processo, foi bem baseado nessa ideia de você buscar o que é valor de fora para dentro. Só que o que a minha empresa tem que fazer? Eu preciso saber se eu tenho capacidade de produzir aquele valor, se eu tenho interesse em produzir aquilo. Às vezes o custo é muito alto, então eu preciso fazer essa filtragem. Se eu não olhar o valor do meu cliente, eu quebro. Se eu botar só o valor do cliente, eu quebro do mesmo jeito. Então, encontrar esse máximo, né? Essa integral que, sei lá, limite, que chegue lá no máximo, é a nossa brincadeira organizacional. Fechamos aqui? Então, agora eu vou passar 4 slidezinhos só para mostrar para vocês essas ideias aí em 4 slides. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Todo mundo vendo a nossa pirâmidezinha aí? Beleza. Ok. Vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui na tela? Então, tá bom. Que aqui na minha tela não está aparecendo. Muito legal isso. Bom, então vamos lá. Você consegue voltar um pouco, Rob? Oi? Você consegue voltar em forma de apresentação? Não está em formato de apresentação, não? Para mim está. Tá? Para mim não está. Tudo bem. Então, deixa eu compartilhar novamente aqui. Espera aí. Botei o desenho de novo. Apresentação de slides. Vê se entrou agora. Entrou, Cais? Entrou sim. Beleza. Então,
Imaginando que eu tenho uma pirâmide aqui, organizacional, né? Executivo, tático, operacional, é muito comum, como o Norberto falou, que a minha empresa tem um propósito, né? Uma coisa, abrindo parênteses, uma coisa que me dói muito é que muitas empresas, apesar de fazerem lá propósito, missão, valores, não sei das quantas, isso só existe no banner, né? Então, no meu entendimento, esses valores organizacionais, eles deveriam permear tudo que a organização pensa e faz. Tudo bem? Então, de alguma forma, eu tenho um propósito com o meu negócio e eu preciso descobrir qual é o valor que eu pretendo entregar e se esse valor ele realmente está satisfazendo o meu cliente. Tudo bem? Eu preciso saber se esse meu valor está satisfazendo o meu cliente. E aí eu vou entender melhor qual é o valor do meu cliente para então eu definir qual vai ser a minha estratégia. A partir da definição dessa estratégia é que eu vou produzir a minha cadeia de valor. Tudo bem? Se eu produzir a minha cadeia de valor antes de definir a minha estratégia ou de saber o que é valor, eu estou fazendo algo que vai me gerar um resultado que eu não faço a menor ideia se vai me atender ou não. Então, existe uma certa sequência ideal para que você possa produzir a sua cadeia de valor. Então, essa cadeia de valor é uma declaração de alto nível dos valores entregues para a organização. E esse valor ele tem que atender aos desejos e aspirações do seu cliente e também tem que atender à reciprocidade que a sua empresa espera ganhar. Tá claro isso, gente? Não tem sentido fazer uma coisa sem a outra. Bom, depois disso, aí sim eu vou lá para o nível tático para eu operacionalizar aquilo. E aí que eu vou mapear meus processos, vou fazer o detalhamento de como a organização vai entregar aqueles valores. E aí eu chego no nível operacional. Ficou clara essa visão? Macro? Legal. O que vem a ser VSM, né? O tal do VSM, Value Stream Mapping. Ele, na verdade, ele é uma forma de você visualizar, fim a fim, todo o macro processo da sua organização, desde o cliente ter aquela necessidade de entrar em contato com a tua empresa e até você colocar na mão do seu cliente aquilo. E esse VSM, ele começou, gente, não tem pouco tempo não, começou há décadas atrás, tá? Não é uma coisa nova. Isso é falado antes da gente falar de empresa por processo. Isso já é muito antigo, tá? Já vem lá da época do Lean, lá do Sistema Atual de Produção, não exatamente com esse nome. Tudo bem? Então, se vocês repararem nesse desenho, eu tenho aqui, na parte externa, eu tenho um fluxo que vem lá do fornecedor, entrando na minha empresa, até chegar na mão do cliente. Tá certo? Olhando para aquela pizzaria, eu tenho um fornecedor de queijo chegando, eu tenho um fornecedor de fermento e assim por diante, até a pizza chegar na mão do meu cliente. Tá legal? E na parte interna, nesse miolo, eu tenho as informações acontecendo. E é por isso que a gente chama de mapeamento do fluxo de material e de informações. Muitas vezes o seu ERP ele está buscando juntar as informações todas numa base central e fazer uma orquestração para que a gente possa diminuir o tempo, diminuir os erros desse processo. Na visão do cliente, o que interessa para ele é desde o momento que o cliente pediu até o momento que ele está recebendo. Fala, Werner. Viu, Robin, este conceito VSM é diferente do conceito de cadeia de suprimentos, supply chain management, ou é a mesma coisa? Existem diferenças? É praticamente a mesma coisa, desde que essa cadeia de fornecimento que você está falando, ela seja considerada como uma cadeia de valor. Então, dentro desse conceito de cadeia de valor, é comum que a gente pegue essa cadeia e separe o que é core, ou processos finalísticos, do que é regulamentador, do que é suporte. Por exemplo, na padaria do seu Joaquim, o processo de TI é suporte. Se acabar a luz, não tem TI, ele continua vendendo pão. Agora, numa empresa de aviação, num banco, se acabar a luz e não tem TI, isso é a morte, para tudo. Então, saber o que é core do que não é core, esse é o conceito de cadeia de valor. Por isso que foi feito lá um desenhozinho de cadeia de valor para você poder distinguir o que vai ser parte do seu core e o que não vai ser parte do seu core. A cadeia de suprimento, ela abrange desde o suprimento, desde o fornecedor, e a cadeia de valor só o momento que o cliente fez a solicitação, entendeu? Essa é a diferença. Bom, então, assim, essa discussão é uma discussão muito interessante, porque para uma empresa, TI pode ser suporte, para outra empresa, TI pode ser core. Tudo bem? Se a minha empresa é a prestação de serviço de call center, então eu presto serviço de montar um call center na sua empresa. Recrutamento e seleção, para mim, é tão importante que vai ser um processo finalístico. Eu tenho um processo de contratação e demissão de 200, 500 profissionais por mês.
Tudo bem? Isso é real, tá? Eu já participei de uma empresa dessa, é real isso. Então, assim, mas para a maioria das empresas, recrutamento e seleção é um suporte, não é core. Então, isso é o que a gente define na nossa cadeia de valor. Tudo bem? E aí, vamos imaginar que eu já descobri quem é a minha cadeia de valor, e é aí que entra o VSM com muita força. O primeiro passo é, eu vou mapear a minha cadeia de valor e entender o que está acontecendo. Estou supondo que a empresa já existe e que eu estou querendo entender que é a minha cadeia de valor e melhorar isso. Então, o VSM ele trata disso, de você entender a sua cadeia de valor e fazer uma proposição de melhora na sua cadeia de valor. Então, eu percebi que eu tenho mapeei que eu tenho esses 8 processos, tá certo? E aí eu descobri o seguinte, ó, eu tenho esse lead time, 1, e esse valor 1 que eu estou entregando aqui nesta cadeia. Então, fiz o mapeamento. O próximo passo é eu fazer uma análise. E aí, nessa análise, eu vou acabar descobrindo quem são os processos que realmente agregam valor, que eu coloquei de azulzinho aqui, os processos que não agregam valor, que eu não sei nem por que está ali, e alguns processos que, apesar de não agregar valor, eles são necessários por alguma determinação. Por exemplo, o Bacen me obriga a fazer relatórios e entregar para ele, que para mim, se eu não fizer, não, nem fede nem cheira, não agrega valor nenhum para o meu processo, mas é uma regulamentação, eu preciso atender. Tudo bem até aí, gente? Tá legal? Robin, desculpe. Qual é o software que você recomenda para fazer este mapeamento? Olha, nós temos um curso que fala sobre isso e lá eu mostro alguns softwares, mas assim, o pessoal tem usado muito o Visage, por exemplo, que ele é baseado em BPMN, tá? E ele tem um pedaço free. Visage. Tá? Visage. Vamos botar no chat aqui. Visage. Visage, B-I-Z-A-G-I, se não me falha a memória. Visage. O Ares também tem uma parte free que ele permite fazer isso, e o Ares ele foi mais voltado para uma outra anotação chamada EPC, que é baseado em evento, tá? Mas ele tem um pedaço free também para utilizar, e também hoje em dia já está fazendo DPMN, tá? Tem alguns, mas assim, eu não posso recomendar hoje, porque eu nunca usei nenhum. Eu usar, não, mas as empresas normalmente fazem. Esse é mais barato, esse aqui me atende melhor. É normal a gente fazer um benchmark para saber o que é interessante. Eu posso dizer por experiência, Robin, o último projeto que eu entreguei aqui, que foi no início do ano, foi todo feito no Visage, foi uma experiência perfeita. Você gostou? Primeiro que o software ele é todo gratuito. Isso eu acho importante, porque esse Visage, você usou como exemplo uma pizzaria, né? Quando se fala de automação de processo numa pizzaria, você fala, espera lá, eu não sou uma General Motors, etc. Não, mas deve existir, por isso é legal o professor Carlos falando, deve existir softwares baratos ou, como se diz, compatíveis com a necessidade do micro e pequeno negócio. Tem. Por isso eu quero saber do nome do programa. Eu botei o link ali do programa no chat. E para mim, o mais fantástico de tudo, ele é muito autodidata. Você vai mexendo, puxando as coisas, se entendendo, erra um pouquinho, mas em 1 dia, 2 dias, já domina completamente todas as ferramentas ali. Ele é fantástico. Você chegou a gerar código com ele, Guilherme? Automação, RPA, alguma coisa? Gerei. Na parte free, usando o free? Lindo. Pô, legal. Para mim, essa parte tinha que pagar. Não, só tem um problema. Será que tem alguma diferença por ser Europa? Não sei. De repente, questão de localização, não sei. No Mac, ele não aceitava essa versão. Eu tinha que fazer isso em computadores com outro sistema operacional. Será que foi por causa disso, então? Não sei dizer, não sei. Mas, Werner, existe o quadrante mágico do Gartner falando sobre o IBPM, tá? IBPMS, que ele fala lá quais são os que estão na liderança, e tem software que você pode também fazer automação de processo, RPA, robotização, inclui inteligência artificial, inclui machine learning. Esse negócio já está muito avançado, tá? Muito avançado. Tá? Mas, repara, a gente já está falando, já descendo um nível de gerenciamento de fluxo de valor. Aqui eu estou falando só do mapping, né? Que é o mapeamento do fluxo de valor na cadeia de valor. Se eu desdobrar isso para o nível operacional, aí eu passo a usar essas ferramentas com essa facilidade que o Guilherme já falou. Tá? Então, nesse VSM, o primeiro passo aqui primeiro passo é o mapear, o segundo passo é o fazer análise de diagnóstico, e aí sim eu vou descobrir, olha, esses caras aqui não agregam valor, eu vou jogar fora, né?
Tá? Esse aqui não agrega valor, o P3 não agrega valor, mas eu não tenho como jogar fora. Tá? E aí sim eu vou fazer uma proposta, né, de uma nova cadeia de processo. E aqui está uma nova proposta. Reparem que eu estou mantendo aqui os processos que agregam valor, os que não agregam valor saiu fora da minha cadeia, exceto aquele que não agrega valor, mas eu preciso manter por alguma regulamentação, por exemplo. Tudo bem? O processo P9, ele entrou para dar mais valor ao meu contexto e eu melhorei o processo P6 para agregar mais valor a ele. Beleza? Então, repara, é exatamente isso que eu quero. Ó. Eu tenho um novo lead time, eu tenho um novo valor, e o que eu quero como resultado é que o meu valor 2 seja maior do que o valor 1 e o meu lead time 2 seja menor do que o lead time 1. E para fazer essa mágica, normalmente mete a mão nas ferramentas da qualidade. Tá certo? E repara que eu estou falando de cadeia de valor. Tá? Se eu descer num nível mais profundo, aí eu vou mapear processo, fazer arquitetura de processo, quiçá arquitetura corporativa, e aí o mundo é um pouquinho maior do que isso aí. Beleza, Werner? Alguma pergunta aí, gente? Tranquilão? Então, eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Norberto, para dar continuidade. Norberto, pode compartilhar o seu slide que derruba o meu. Beleza, deixa eu voltar só no... Peraí, aguenta aí só um segundo. Deixa eu voltar no desafio. Vou compartilhar aqui, peraí. E aí vem o segundo desafio. Pode falar, quem ia falar enquanto eu falo aqui? Pode falar. Não, já está aí, vai lá. Era eu que estava falando. Então, pessoal, deixa eu só tirar aqui da minha frente. Aqui. Segundo desafio, hein? O Robin até falou um aí. No VSM, ao analisar o fluxo de valor, é comum encontrarmos processos que não agregam valor, mas são necessários. Dê um exemplo disso dentro de um contexto, para ganhar um dos desafios aí, hein? Tá fácil esse, hein? Está mais difícil um pouco. É verdade, eu falei a resposta, né? A Gilane foi rápida no gatilho aí, tá vendo? Foi rápida. Boa, Giz. Boa. Boa, legal. Legal, pessoal. E aí, galera, vamos seguindo aqui. O Robin, ele entrou na parte de mais que a gente chama de fluxo de valor operacional. Né? São as operações que agregam valor ao seu cliente. Vamos falar um pouquinho de quando a gente fala de projetos. Em projetos, a gente também precisa fazer esse mapeamento. Só que a gente chama, eu vou colocar aqui, eu botei lá atrás, mas vou botar no chatzinho, que é o que a gente chama de fluxo de valor de desenvolvimento. Ele confunde um pouco, né? Porque poderia ser o fluxo de desenvolvimento de valor, mas, na verdade, é fluxo de valor de desenvolvimento, que a gente costuma chamar isso aí. E aí, quando a gente vai do projeto, a gente também vai mapeando isso. A gente vai da estratégia, as iniciativas, e aí eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouquinho do Business Agility Management, bem rapidinho, que não é o foco aqui. A gente trabalha com abordagens híbridas, né? Aí a gente vai dividindo os backlogs lá. Então, épicos ou entregas, aí vai dividindo em pacotes ou entregas, e até chega no nível lá de pacote de trabalho ou história de usuário. Então, até aí, a gente mapeou o valor, tá? A gente só mapeou. E a gente tem outra parte do V, que a gente começa a entregar valor. A gente vai construir, testar, liberar, e a gente entrega o valor, tá bom? É o que a gente chama from concept to cash aí, tá bom? Então, a gente tem que mapear os dois mundos. E aqui também, mesmo quando a gente está fazendo projeto, a gente precisa mapear os fluxos de valor operacionais que apoiam aquele projeto. Então, eu posso ter um fluxo do jurídico, um fluxo da área de TI. Então, diversos fluxos que vão apoiar o nosso fluxo de desenvolvimento de valor. Então, o que muda? A gente muda da visão, né, de estar acompanhando projeto para que a gente comece a acompanhar fluxo de valor. É meio louco no primeiro momento, mas depois a gente se acostuma com essa ideia, tá? Mesmo projetos, a gente vai mapear o que a gente chama
de fluxo de valor de desenvolvimento. Eu tinha tirado um slide, a gente tirou hoje, né, Robin? Mas eu vou voltar aqui só por causa da pergunta. Tudo bem aí, pessoal? Estão olhando aí? Querem olhar alguma coisa aí? Só falar. Eu voltei só por causa do Werner, que ele comentou lá, e tinha um slide que fala um pouquinho do que ele tinha falado, e a gente tirou hoje de manhã. O que é que a gente chama de gerenciamento de valor? É exatamente esse método sistemático para a gente definir valor, definir o que é valor, definir os fluxos de valor e mapear desde o momento da identificação até o momento da entrega e a sustentação desse valor. Então, no momento que eu estou montando uma pizzaria, na hora que eu estou montando uma pizzaria, né, Werner? Já te passo a palavra já, a gente está fazendo um projeto para montar a pizzaria, não é? E depois a gente vai ter que sustentar o valor da pizzaria. São os fluxos que a gente chama de valor operacionais. Essa definição aí eu peguei do MOV da Axelos. Pode falar, Werner. É só para concordar. Sinal, concordei. Legal. E esse slide aqui, ó, foi o slide que eu tirei. A gente tinha tirado de manhã por causa do tempo, para a gente não passar muito de 1 hora, mas aí é o que você falou, foco da organização. Principalmente o cliente, que está verdinho, ó, valor para os acionistas, valor para a organização, até está fora de ordem, né? Valor para a sociedade, valor para os colaboradores, olha os colaboradores aparecendo ali, e valor para os fornecedores. Na verdade, a gente até trocou aqui, eu peguei até errado. Aqui a gente colocou valor para outros stakeholders, exemplo, fornecedores. Tá até errado isso aqui, eu peguei de algum defasado aqui. Pode falar, Werner. Mas aí, viu, desculpa, Robin, aí surgiu, eu acho que você pode, como se diz, valorizar isso mais. Põe lá também uma sequência, umas flechinhas, ó, aqui, não sei se dá para ver o meu mouse. Você começa com, primeira coisa para fazer rodar tudo isso aqui, eu não estou vendo aqui, tá. Você precisa de pessoas qualificadas. Então, o primeiro foco da organização deve ser em contratar colaboradores à altura daquilo que você precisa. Eles trabalhando bem, você vai gerar clientes. Os clientes comprando, você vai gerar os seus fornecedores. Os fornecedores, junto com os clientes, tendo a responsabilidade social e também os colaboradores, você vai agregar valor para a sociedade. Fazendo isso, se o acionista percebe isso, você vai atrair acionistas. Fazendo isso, aí, em último lugar, isso agora é uma consequência orgânica, natural. Nasce naturalmente o valor para a organização. Essa é uma sugestão para criar um processo dentro do processo. Legal. Uma sugestão, sequenciar desta forma, acho que fica mais educativo ainda. Tá, bacana. Desculpa esse slide, eu peguei errado, tanto que lá em cima o título está foco das organizações no valor, mas ali o que muda, só o acerto do português lá em cima, e no valor para os fornecedores, a gente coloca valor para os demais stakeholders, exemplo, fornecedores, tá? E o que você falou, Werner, é um pouquinho disso aqui, são os pilares. O que a gente chama de pilares para a gente gerenciar valor, para a gente gerar valor? Primeiro, tem que ter uma governança focada em valor. Então, que o mundo chama de value governance, né? Então, uma governança focada na geração de valor. Segunda coisa são os processos. Então, ao invés de focar em processos, a gente vai focar em fluxos de valor. Terceiro item é o que o Werner acabou de colocar. Não existe uma ordem aí, né? São os 4 pilares. São times focados na geração de valor, tá? E o último carinha ali é também a tecnologia. Então, a gente tem que investir em tecnologias que gerem valor. E isso aí engloba qualquer coisa que você possa pensar aí, né? Os 4 pilares, que eram os meus 4 pilares de 2011, do meu primeiro livro lá, e que eu falava dos pilares governança, metodologia, pessoas, né, qualificadas e tecnologia. A única coisa que mudou agora é que a gente também tem que todos esses itens têm que ser focados na geração de valor do nosso cliente, tá? E aí, uma mudança de paradigma, né? A gente tem que parar com esse negócio de focar nas entregas para focar
no valor. Né? Eu entreguei algo, mas o que gerou de valor? Nada, né? E dói até na gente, né? Uma vez eu fiz um projeto muito legal para uma implantação de um escritório de projeto numa gigante brasileira. Aí eu acabei de fazer uma implantação de um PMO, acabei de fazer, eles deram obrigado, Norberto, obrigado, me pagaram. Para a minha empresa foi um sucesso, né? Mas eles falaram, a gente contratou errado, né? A gente viu que um escritório de projetos é muito mais do que a gente pode fazer no nosso dia a dia e o papel, as funções que o escritório de projetos tem que ter. Então, imagina a frustração, né? A gente não gerar valor para o cliente. Aí, você gerou valor para a minha empresa. Pode falar, né? Então, aí tem aquela anedota, menos vale aquilo que você acha de você, o valor que você tem. Vale o que o outro acha de você. Este é o valor. Por exemplo, um casal de namorados, se você acha que é o mais gostoso, bonito, etc., do mundo, para que vale? Se ela não acha nada disso aí, você vai namorar nunca. É isso aí. E eles falaram, a gente vai ter que abrir agora uma concorrência para que a gente possa terceirizar o escritório de projeto, porque a gente viu que não tem condições da gente tocar isso, né? E aí aquela velha frase lá do Drucker, né? Nada tão inútil como fazer algo com grande eficiência que você não precisaria fazer, né? Então, foi exatamente assim que eu me senti. Eu falei, poxa, eu passei aqui 3 meses dentro dessa organização, implantando metodologia, tecnologia, e agora eu vou embora, eles vão fazer concorrência, ganhar outra, e apaga tudo que tu fez ali, enfim. Mas faz parte, para minha empresa foi... E aí, galera, o último desafio, né? A gente vai começar a falar de VMO, que é um assunto, e aí eu queria de vocês o seguinte, qual é a principal diferença entre um PMO e um VMO? O último aí, né? O último desafio da nossa... Gilane não responde, porque você já ganhou, Rafael também, não vale. Deixa eu ver se alguém colocou aí. A Mônica já respondeu. Mônica. Rafael vai ficar quietinho, Gilane. Mônica, trabalha um pouquinho mais isso aí, vai, que eu queria ver o seu... O PMO também agrega valor, né? Agora, qual é a principal diferença? Como colocar a resposta aqui? No chat? Não. No chat. É no chat? Isso. O Cadu colocou a diferença é o foco. Mônica, você está aí? Quer explanar um pouquinho mais? Sim, o VMO agrega valor à estratégia. Não é só como o PMO, que faz um planejamento e entrega o acordado. O VMO continua focando-se nos indicadores de estratégia e esse tipo de valor continua melhorando para agregar um produto que o cliente desejava, mas não estava esperando. Legal, vamos falar um pouquinho disso aí, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer seguir, Caio? Quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. E a gente vem discutindo um pouco no mercado, a gente teve umas discussões boas aí esses dias. Acho que o Robin nem estava nessa, depois que tu precisou sair no meio-dia, que dia? Sei lá, na segunda, né? E eu fiquei com o Mário ainda. E o pessoal tem comentado muito, o VMO substitui o PMO e vai fazer todo o fluxo. Eu não sei se isso vai acontecer que nem o pessoal está falando, não, né? O que muda realmente é o foco, né? O Cadu colocou para mim aí no particular, mandou uma mensagem só para mim, é o foco, né? O PMO, ele muitas vezes, né, geralmente ele acompanha o fluxo do projeto, né, ou do programa, né? Ele fica acompanhando o fluxo do projeto ou do programa, ele está muito mais focado nas entregas, né? E quando a gente põe no VMO, a gente muda isso, né? O VMO, ele começa a acompanhar, que nem a gente falou aqui, a gente mapeou, o Robin falou do mapear, né, o fluxo de valor operacional, e eu comentei um pouquinho com vocês, isso é o banho inteiro que eu mostrei em V lá,
O VMO, ele percorre o fluxo de valor inteiro, né? Se você pegar o SAFe, por exemplo, cara, é uma mudança de paradigma muito louca. Ele organiza tudo em cima do fluxo de valor. Então, a ideia do VMO é exatamente essa, a gente, né, acompanhar os fluxos de valor e não mais os projetos, programas em si, né? Ele é horizontal, essa é a brincadeira aqui. E aí, a gente vai falar um pouquinho, a gente não vai detalhar muito aqui hoje, por causa do tempo, mas qual é o conceito do VMO, né? É uma estrutura, que pode ser formal ou informal, que vai prestar serviços relacionados à geração contínua do valor, com foco muito mais no cliente, o foco externo. É claro que vai ter o foco nos colaboradores, o foco interno também, mas muito mais no o cliente, né? É customer centric, o cliente no centro do nosso pensamento. E por que ele vai buscar aí um pouquinho do que a Mônica falou, né? Melhoria dos resultados, priorização das iniciativas e, principalmente, criar essa mentalidade de geração de valor. O VMO ele vai acompanhar desde lá de cima, desde a estratégia, quando a gente pensou no nosso cliente, como é que a gente agrega valor, depois a gente veio para dentro de casa, como é que a gente agrega valor para a organização, para o acionista, para o colaborador. Ele vai mapear isso, ele vai, né? A gente está trabalhando, a gente não vai ter tempo de mostrar aqui, mas no nosso programa a gente está mapeando um backlog de benefícios, tá? Então a gente vai criar um backlog de benefícios e esse backlog de benefícios ele vai ser acompanhado através dos fluxos de valor. E aí a gente vai gerar um roadmap de benefícios. Então a empresa vai ter, eu não botei aqui nesse slide, um roadmap de quando os benefícios vão ser alcançados, todos os benefícios para a organização e os benefícios também para o nosso cliente, todos os benefícios que foram mapeados com todos os stakeholders que a gente achar importante, tá bom? Então, a ideia do VMO é essa, muda, né? Os PMOs eles ficam focados em projetos, a gente vai priorizar valor, tá? E a gente não vai priorizar projetos mais. Essa é a grande mudança que a gente terá. E o VMO ele vai fazer um papel que não é muito diferente do que a colocação deles, não é tão diferente do que os PMOs estratégicos fazem, tá? Ele vai se encaixar ali no meio. Ele vai ser um elo de ligação entre o que a gente chama de governança de valor com os times de valor. E aqui vai percorrendo ali, de novo, né, os fluxos de valor e não os projetos e as suas entregas, tá? Então, eu não vejo, né, a gente está com uma discussão boa ainda, a gente está lendo, vendo, praticando muito, e quero conhecer um pouquinho disso também. Leio bastante Kotler, tem um pouquinho de Porter também, tem um pouquinho, né? Esse termo foi trazido por Porter uns anos atrás na área de saúde, né? O grande exemplo no Brasil de VMO é do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, né? E esse conceito para os hospitais revolucionaram, né? Eles reestruturaram os hospitais inteiros, tudo para reduzir o lead time, né? O Hospital Albert Einstein, agora eles cobram pelo valor gerado ao paciente. Vocês conseguem imaginar isso, gente? E quem define qual é o valor é o paciente. O que é valor para o paciente? Então, ele busca no paciente o que o paciente quer de valor e ele cobra em cima do valor gerado para o paciente deles. É algo muito louco assim, da gente pensar, mas é algo fantástico, né? Que é realmente gerar valor para quem é o nosso cliente, para quem... Pode falar, Werner. Norberto, a gente fala, isso vem do Captain Norton, que desenvolveu o Balance Scorecard. O que não pode ser mensurado, não pode ser gerenciado. Onde entra aqui a quantificação do valor? Ou já na fase de estipular metas quantificadas, quanto de valor se quer gerar, como o facilitar indicadores de desempenho na hora de monitorar o que deu de valor. Bacana. Agregado ou zero a zero ou perdido. Onde entra o assunto quantificação de valor aqui no VMO?
Bacana. Olha só, aqui, ó, o VMO, ele é uma filosofia, né? Ele é uma área, um grupo de pessoas que vai fazer esses serviços voltados para a gestão de valor. Esse aqui, para quem não conhece, Cris, se tiver aí, coloca o link aí, por favor, do Business Agility Management. Esse aqui é o nosso modelo para implantar agilidade de negócio. A gente tem um programa voltado para isso, o Business Agility Management. Então, a tua resposta, Werner, está aqui, tá vendo? Os KPIs. Ó. A gente vai gerar indicadores aqui, ó, que na hora que a gente mapear os valores organizacionais, eles vão estar mapeados através dos OKRs, dos Objetivos e Resultados Chaves, e a gente vai gerar os KPIs, tá? E os benefícios que são gerados aqui embaixo pelos projetos e programas, os benefícios para os clientes, para os fornecedores e para os demais, eles vão ser mapeados nesses backlogs aqui. Então, na hora que a gente... eu não consigo mostrar aqui nesse momento, mas na hora que organizacional está lá em cima nos KPIs, tá bom? Mas eu tenho os benefícios do cliente, que também vão ser mapeados aqui. E a gente vai priorizar com o cliente aqui em cima. A gente trabalha com o VMO e trabalha com um perfil que a gente chama de Business Owner, o dono do negócio, tá? Então, esses dois perfis, eles vão garantir que a gente vai focar no valor em toda a organização. Aqui são divisões lógicas. Aqui eu tenho um domínio de negócio, aqui eu tenho domínio de portfólio, aqui eu tenho domínio de múltiplos projetos e aqui eu tenho domínio de projeto. Aqui não é a área física da organização, é divisão lógica, tá bom? Eu desmembro minha estratégia em iniciativas, algumas delas são projetos que precisam ser priorizados e depois eu vou fazer a execução dele com base no que agrega mais valor. Então, o VMO ele vai apoiar nisso, e aqui a gente tem esse papel aqui também, tá vendo? O Business Owner, e dentro de um único projeto que a gente mapeia os benefícios para o cliente, a gente tem esse papel aqui, o PO, o Product Owner. Então, a gente tem alguns papéis que vão fazer isso. É só para você entender, né? Eu não trouxe aqui para vocês olharem, mas a gente vai criar um backlog de benefícios. Então, tem um arquivinho que é o backlog de benefícios e associado ao benefício vai ter um indicador, entendeu, Werner? A cada benefício vai ter um indicador. Mas lembrem, outra coisa, uma provocação, aí quero ver se vocês concordam ou não, os benefícios para a organização, eles obrigatoriamente são mensuráveis, né? A gente tem que fazer, eles são... Quando a gente divide lá os objetivos em resultados chaves, os resultados chaves eles são quantificados obrigatoriamente, mesmo que de forma qualitativa. Mas os benefícios para o cliente, muitas vezes o benefício é mais difícil, né? Mas a gente vai botar um indicador, pelo menos tem ou não tem, ou uma pesquisa de satisfação, alguma coisa assim, né? Mas como é que a gente mapeia o cara quer status, né? A pessoa quer status, a pessoa quer ser bem visto pelos colegas, né? Então, tem alguns valores assim que a gente chama, né? Valores, a gente não trouxe o slide aqui também, mas a gente tem vários tipos de valores econômicos, né? Ou financeiros, valores sociais, valores estéticos, inclusive, valores emocionais. Então, tem um monte de valor que a gente pode mapear, que aí a gente vai usar para mapear as ferramentas que já existem no mercado, né? Por exemplo, os Value Proposition Canvas ou Lean Canvas. Então, tem várias ferramentas para a gente mapear isso. E aí, o que acontece? O VMO aqui, ó, ele pode assumir todo esse trabalho, tá? Ele pode assumir todo esse trabalho e a gente coloca, né? O VMO ele vai ter funções, a principal função é mapear benefício e vai garantir que o benefício vai chegar lá em quem pediu aquele benefício. Esse é o principal função do VMO, mas ele pode fazer outras funções. Roberto, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, é isso mesmo. É que na hora daqueles valores acho lá... ótimo. Só deixa eu concluir isso aí. Acho ótimo essa abordagem sua, não esquecendo que a convergência de todos esses valores que você está citando tem que converger no valor para a organização, que é receita, lucratividade e rentabilidade, né?
senão vira novamente uma coisa fragmentada. Mas acho ótimo este mapeamento de valores que lá na frente tem que converger naquilo que eu sugiro enfatizar. Tá? Eu queria só fazer, se me permitir, um gancho no que o Werner falou, muito certo, e bacana o negócio dos valores, é que existe uma diferença, pessoal, entre valores organizacionais que estão lá, missão, né, visão, valores, que é uma coisa, uma plataforma de normas, de paradigmas, né, que vão estabelecer a forma pela qual a empresa vai trabalhar. Né? A empresa quer ter uma atitude honesta, quer ser uma empresa confiável. Outra coisa são valores transacionais, né, que são aí ligados a essa construção dessa cadeia de valor, não esquecendo que lá na ponta também entram de novo esses valores humanos, então esse lado subjetivo. Então, existe um caráter transformacional do valor e um caráter transacional do valor. A gente não pode perder essas duas dimensões que às vezes se misturam na fala. Né? Robin, você escutou isso? Hoje eu tive uma discussão com o Robin sobre isso. Eu falei, é isso. Marco Antônio, Assim, obrigado, mas só falar uma coisa. A minha tese de doutorado é em cima de valores humanos e sociais nas organizações. Então, se depois a gente quiser conversar mais, vamos lá para frente. Só lembrando que esses valores da organização, eles têm que permear tudo que a organização está fazendo. Eles não podem ficar separados só num banner lá, parado. Ele tem que permear, tá certo? Então, tudo que você está fazendo de valor para baixo tem que estar alinhado com o seu valor principal. Perfeito. Tem que ser vivo na organização. Exatamente. E não só escrito. Esse ser vivo que é a parte mais complicada na organização. Outro dia nós estávamos conversando aqui sobre... E o valor ético, ele vai entrar onde? Né? Tá certo? E é uma coisa que a gente não pode deixar para lá. Está dentro desses valores organizacionais, quando a gente faz lá a missão, visão, valor... Deixa para o compliance. Essa parte ética. Isso aí. Mete bala, Norberto. Acho que o Guilherme quer falar alguma coisa. Não, tem um exemplo bem claro, e ele é antigo, né? Que foi uma história de um projeto da Natura. Gente, mas ele é antigo mesmo. Esse projeto ele deve ter fácil mais de 10 anos. Era uma espécie de batom, uma maquiagem qualquer, revolucionária na época, que Robin deve conhecer bem essa história, né? De batom, não. Não, de batom, não. Eu quase te peguei agora. Preparei a armadilha, ele não caiu. Mas o diretor chegou, desenvolveu o produto dentro dos valores que ele acreditava que a Natura tinha, Ele tinha campanhas inteiras publicitárias já prontas, gastaram petrodólares absurdos. E uma das últimas etapas do projeto, que foi a apresentação, na época, para os 3 donos da Natura e o board lá da empresa, um dos donos, o João, chegou e fez uma única pergunta. Ele falou, da onde você extrai a química vermelha desse batom? Porque, afinal de contas, toda a concorrência extrai de um ácaro, das cochonilhas. E da onde você está tirando isso? Aliás, nós também tiramos das cochonilhas. O cara virou as costas e falou, acaba o projeto, porque ele não está de acordo com os valores de sustentabilidade da Natura. A gente não tem, não pode, qualquer ser vivo, o ácaro é um ser vivo. Então, enquanto eles não descobriram depois um carocinho de uma fruta no Nordeste que triturada substituía lá o tal do corante das cochonilhas, eles não avançaram com o projeto. Um PMO teria entregue um projeto de sucesso, mas um VMO teria percebido que estava fora dos valores originais que deveriam permear a cultura. Essa talvez seja a grande diferença. Essa foi exatamente a discussão com o Norberto hoje sobre se o VMO estaria olhando também para esses valores organizacionais, entendeu? Deve. Senão, a discussão... você está fazendo o negócio pela metade. Sabe que a gente está lavando roupa suja aqui? A gente está lavando roupa suja aqui. Na verdade, a discussão era se a função do VMO entra nos valores. Eu falei para ele, não, os valores eles não são mutantes, igual os valores que nem o Marco Antônio falou, transformacional. Eles estão do lado da missão, da visão. Por isso que eu acho, é minha opinião, né? A gente já está discutindo algumas coisas, que o VMO não é responsável pelos valores, ele tem que garantir
que os O valores... negócio não é para ser filosófico, né? Ele deve partir desses valores. Entra no valor, né? Ele recebe esses valores aí. Ele deve partir desses valores para manter esses valores. Então, se a empresa ela tem um valor importante, que sei lá, confiabilidade, por exemplo, né, isso tem que ser um alicerce, um asfalto, por meio do qual vai se construindo, né, essa concepção aí toda de valor que vocês estão trazendo aí de uma maneira brilhante. O VMO zela pelos valores. É isso aí. Isso. Pessoal, já temos 1h30 aí, então deixa eu passar aqui rapidinho para fechar. Tem algum eco voltando aí? Está entrando agora a Ana. O que a gente está, pessoal, preparando para vocês, tá bom? A gente está preparando o que a gente chama de Value Management Framework, tá? E a gente vai trazer para o mercado um framework de geração de valor. A gente não trouxe hoje porque ele não está maduro o suficiente para que a gente traga, mas a gente vai trazer o que a gente está chamando de um framework de geração de valor. Porque o framework de agilidade no negócio a gente já tem, ok? E que é esse carinha aqui, que olhem depois, quem não conhece nosso... Né, é muito interessante nosso framework de agilidade no negócio. Mais de 70 pessoas formadas aqui no Brasil já. E agora a gente vai trazer um framework voltado para gerenciamento de valor, que ele está em construção. Então, o que a gente está trazendo para vocês aí, que a gente ainda não lançou no mercado, a gente está mostrando para vocês, primeiro, quem prestigia a gente, um programa de geração de valor, que a gente está chamando de VMP, que vão ter dois cursos, né? Um com o Robin aqui, com VSM, e um comigo com a questão de VMO. Então, esse programa, como é que ele vai funcionar, né? A gente tem lançado programas blended. Então, ele terá 4 sessões de 3 horas, mais ou menos 12 horas. Ele começa, vai aparecer as datas aí, e 2 treinamentos online gravados. O do Robin já está gravado, porque é mais fácil, aí ele gravou rápido, né? O meu é mais difícil, mais intelectual, e aí eu estou fazendo ainda. Ô, Robin, reage, Robin. É isso. Gomes é camaradão, cara, ele é fera demais. E, então, a gente está trabalhando isso aí, e aí as pessoas, como no curso de Business Agility Management, nosso programa tem 42 horas, a gente parou de acrescentar lá, não, daqui a pouco vira um MBA, né? Já tem 42 horas, daqui a pouco a gente já está com 100 horas. A gente criou esse programa separado, ele vai fornecer 3 certificados, né? O certificado do curso de VSM, o certificado do curso de VMO, e quem fizer as 4 mentorias e passar com sucesso, porque nossos cursos eles têm avaliações, vai receber 3 certificados, e quem é membro do PMI ganha 22 PDUs, tá bom? Próxima turma vai começar dia 19 de novembro, aí, as 2 primeiras aulas com o Robin e as 2 últimas comigo ou com o Mário, ou comigo, entendeu? 19 às 22. E aí a gente está fazendo o lançamento aqui, né? O valor desse programa vai ser R$800. Aí eu peço a ajuda de vocês aí para divulgarem esse programa. Vocês vão receber os e-mails também. Para quem está nesse webinar, vocês podem mandar para quem vocês quiserem. E quem acompanha a gente sabe que a gente não faz crocodilagem. Quando é no webinar, não tem valor igual. Quem participou desse webinar aqui, ou quem vocês falarem, vai poder fazer o webinar em R$290, em até 12 vezes, tá bom? Cris, tá aí? Bota o link aí para eles, salva esse link. Como é que vocês vão fazer isso? Quem quiser participar desse programa, compra, entra no link e aplica o cupom, porque no site está R$800. Aí vocês têm que aplicar o cupom. E podem passar para quem vocês quiserem, que vocês também estão ajudando a gente a divulgar, tá? A gente quer rodar essa primeira turma aí para que a gente possa trazer, né, maturidade para o mercado e foco em valor. Fala, Robin. Não, só queria agradecer os comentários aí dos participantes, né, que contribuíram bastante aí para o nosso enriquecimento.
E, assim, eu acredito piamente que essas discussões e esses pontos de vista diferentes é o que enriquece e o que faz a gente crescer junto, né? Então, obrigado a todo mundo que participou aí. Isso é muito legal mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo, irmão. E a gente sabe muito bem disso, né? A gente ouve mesmo. A Gilane participou, acho que, da primeira turma do BAN, e a gente ouviu todo mundo, a gente já melhorou ele, assim, absurdamente, né? O que eu costumo dizer, acho que não é o cúmulo, não, né? Mas eu mostro em toda a minha... Ó, o BAN, o primeiro MVP do Business Agility Management foi isso aqui, ó, essa figura horrível, e essa aqui no papel. O Robin está de prova que ele falou comigo, eu gerei isso aqui e mandei para ele no lápis. Esse foi o lançamento do BAN, gente. Isso que é MVP, o resto é imitação, entendeu? Aqui realmente é Lean Startup na veia. Constrói, mede, aprende e vamos embora. E é isso. Se vocês puderem participar do programa, vai ser um grande prazer. Vocês vão agregar muito aí. E, de novo, né, a gente vai lançar uma primeira versão, vai ouvir vocês, vai fazer melhoria, Lean direto na veia aí, né? Construir, aprender aí, melhorar. Construir, aprender, melhorar o tempo todo, tá bom? E aí, por último, eu deixo uma frase aí do grande Philip Kotler, né? O mais importante é prever para onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro, né? Isso é importante a gente fazer isso. Galera, agradeço a vocês aí. Vai ficar gravado isso, a gente vai botar no nosso canal do YouTube. Cris, também põe nossas redes sociais aí, para quem não acompanha a gente, nas nossas redes sociais. A gente tem muita coisa legal lá no YouTube, no Instagram. A gente faz um trabalho bem bacana aí, né, no mercado, tá bom? Comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Posso divulgar para você, Norberto? Se quiser enviar, eu botei aqui no chat meu endereço no LinkedIn, é onde eu trabalho bastante ali. Se quiser me enviar. Vou te enviar sim. Eu vou te enviar a nossa peça de divulgação. prof.cais. Obrigado, Cais. Eu agradeço sim. Agradecemos muito. Vocês são grandes amigos, né, o Norberto e Robin? Saudades de vocês, viu? Também, saudade de vocês aí. Um tempão que a gente não se encontra, né? Mas, pelo menos virtualmente, a gente está se encontrando. Então, esse tempão que a gente não se encontra, é pesado isso. Rapaz, eu estou doido para que a gente consiga se encontrar nos aeroportos de novo, viu? Sinto falta daquilo. Mas, Robin, nas vans, nos hotéis. Mas, Robin, se não der no aeroporto, sabe o que você faz? Eu estou marcando um aí, talvez daqui a 15 dias. Marcar no Zoom um vinho aqui, ó. O último que nós fizemos, em julho, apareceram 38 professores. Que legal. Foi domingo, de 6 às 8, 18 às 20 horas. Legal, é muito bom encontrar e contar a historinha. Muito bom mesmo. Fora. É isso aí. E o Cássio continua morando em Santos, que nem eu, Cássio? Cara, eu estou a minha mulher, o Marcos, que a gente está na Anchieta. Santos e São Paulo. Entendeu? Estou direto aqui. Beleza, pessoal, parabéns. Adoro. Esse tema valor, eu sou apaixonado, então muito legal. Marco, vamos trocar ideia depois aí sobre isso aí, tua tese, e contribuir com a gente aí o máximo que tu puder, que legal, é um tema que o mercado está tateando ainda, e a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa que a gente não fala, não é por aí. Né? Pessoal, se é um VMO, o VMO não pode ser departamental, entendeu? Como é que eu vou ter um VMO departamental? Como é que um VMO vai substituir um PMO no departamento? Enfim, vamos ver, né, que o mercado pode chamar de qualquer coisa, né? Que nem a gente fala, pode chamar de qualquer coisa, desde que traga valor para mim, né? Então, show de bola. Enfim. Marco, anota aqui, Marco, o seu WhatsApp, que eu quero conversar com você também sobre a sua tese. Tá bom. Para já. É que eu pedi o seu WhatsApp. Tá bom. Gente, obrigado. Tem um artigo filhotinho que foi publicado pelo caderno da IBAP, da FGV, que fala sobre uma parte metodológica, mas com o maior prazer. Tá aí, pessoal, meu WhatsApp aí para todos, que será um prazer, uma alegria, uma satisfação, com vinho, né, Cássio? Com vinho. Sim. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço a todos. Maravilha, meus amigos. Melhor Divulguem impossível. Divulguem, passe aí, porque
a gente precisa formar a turma agora aí para começar dia 19. A gente vai começar a divulgar em alguns dias. Vocês são os primeiros a saber, não tem ninguém foi... E a gente prestigia quem acompanha a gente nas redes sociais. Show. Vamos ajudar, é isso aí. Tá bom? LinkedIn na veia agora. LinkedIn na veia. O LinkedIn funciona muito bem, eu acho, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, galera. Grande abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Tudo de bom. Obrigado, viu? Caru, obrigado. Obrigado, Wanda. Deixa eu interromper aqui.